sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus,
Boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais um podcast Viva e Vida, com muita alegria, né? Assim, pedindo a você aí, ó, fica antenado com a gente aí. Desculpa um pouquinho aí pelo atraso aí, o trânsito estava um pouquinho agarrado, mas conseguimos chegar, né? Isso aqui é importante. E aí participa com a gente, interage, ativa o sininho, deixa o seu like, é muito importante. Pode fazer aí as suas perguntas, viu? Pode fazer as suas perguntas aí, interagir com a gente, que vai ser um grande prazer estar assim, conversando com você, tirando dúvidas, né? E é muito importante para nós a sua participação. É muito importante mesmo. E eu estou aqui novamente, né, com um amigo de trabalho, colega, amigo de trabalho, uma pessoa muito, muito especial, que eu tenho muito carinho, muito respeito, uma autoridade, uma sumidade, né, como professor, como mestre, e eu dou muito valor a isso, porque ama verdadeiramente o que faz. Professor Jackson, boa noite, meu querido. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Boa noite, eu que agradeço novamente a oportunidade. Até registro aqui que quando eu anunciei lá no colégio que iria para o Japão, rapidinho você já me convidou para a live e agora me convida novamente. Então, assim, recebo aqui minha gratidão. Eu acho que isso é importante, né? E espero contribuir com o seu projeto, com bastante conhecimento aí, com bastante... O professor Jackson, a gente vai estar falando um pouco, porque da última vez nós falamos bastante sobre inteligência emocional, né? Sim. Trouxemos o assunto da questão de inteligência emocional, foi um momento muito proveitoso para muitas pessoas, né? E hoje a gente vai estar, assim, falando um pouquinho do que a gente falou anteriormente, e aí você vai estar me explicando uma outra questão que agora você está trabalhando. Mas traz um pouquinho à tona o que a gente falou anteriormente, sobre questão de potência, de inteligência emocional. Então, naquela época eu estava muito encantado pela inteligência emocional, então eu li vários autores, estava trabalhando várias teorias, e para mim tudo girava em torno de inteligência emocional. Eu estudava muito isso, palestrava sobre. Só que para a palestra do Japão, a inteligência emocional ela não estava se encaixando bem. Ficava faltando alguma coisa. Então todas as tentativas batiam e se acontecer isso? E eu comecei a ver que há falhas na teoria. Só que o problema todo era que ou eu resolvia a questão ou eu estava fora, não ia mais palestrar lá. Então corri o risco de não ir. Você imagina, depois de ter divulgado, de ter feito várias apresentações, não ir? Então teve um dia que eu fiquei queimando o neurônio mesmo para saber assim, e aí, o que eu tenho, o que está faltando? Até eu chegar a essa ideia, primeiro uma ideia, né, de potência emocional, e em cima disso construir uma teoria. Então eu estou também construindo a minha teoria em relação à potência emocional. O que me deu bastante tranquilidade é que autor mais famoso do que eu, como Augusto Cury, já vinha criticando a inteligência emocional. E ele está criando a teoria da gestão da emoção, e na teoria dele ele vai mostrando a fragilidade. Eu discordava, porque eu estava muito apaixonado. Sabe quando você está apaixonado por alguma coisa? É igual namorado, você está muito apaixonada, você não vê os defeitos. Até porque eu tinha uma visão, mas naquele primeiro momento, né, e a gente vinha conversando sobre isso, eu vi a sua divulgação, e aí depois que, assim, deu esse start, aí a gente chegou num denominador comum, que é o que eu sempre pensei. Inteligência emocional ela é importante, mas ela é impossível você se manter dentro de uma questão de inteligência emocional. Ela na prática é para ser usada em questões momentâneas, mas nem todas as questões dá para você usar a inteligência emocional, ou sugerir alguém que a use, na verdade, sim. Não é isso? Por isso que o Daniel Goleman, que ficou consagrado como o pai da teoria, mas na verdade ele viu esse termo e começou a usar,
ele viu que era uma ferramenta muito forte para o mundo dos negócios, para a liderança. Essa é a sacada, e continua ainda sendo. Sendo, E verdade. ali no nosso universo de trabalho a gente vai administrar os milindres dos colegas, né? Hoje de repente o time dele perdeu, ele me tratou mal, então a gente vai administrando essas coisinhas. E aí não tem jeito, pô, é trabalho, você tem que executar e às vezes você vai ter que Os suportar. varejos da vida. Sim, vai suportar aquele colega que às vezes tem uma linha ideológica diferente da sua e que quer te ofender, entendeu? E vice-versa. E você administra e toca o seu barco. Agora, em percas maiores. Aí entra a potência. Por quê? Porque foi... Assim, eu estava preparando uma palestra para 200, lá são 200 mil brasileiros no Japão, né? A gente não sabia quantos iriam, mas o brasileiro vai para lá... A palestra foi para brasileiros. Para brasileiros, da comunidade brasileira no Japão. Certo. Então, e aí, ele chega num país totalmente novo, com uma cultura peculiar, totalmente diferente da do Brasil. Então ele tem que se adaptar. Aí olha, já começa vamos lá. O que você notou lá de muito diferente? Então, muito diferente é que as coisas funcionam. Tudo funciona. Então você está num país que tudo funciona. E você tem que se adaptar ao que funciona. E a tratativa das pessoas entre si? Por exemplo, olha só, se o ônibus vai sair 10h11, é 10h11, cara. Não é 10h10, não é 10h09. Então, isso não é nem 10h12. Então, funciona. É um público, né? É uma cultura que as pessoas são mais focadas no trabalho, são disciplinadas. E a disciplina, muitas vezes, leva a não é uma frieza, a parecer que são frios, mas não são. É o jeito deles. Por exemplo, eu entrei no elevador, né, um momento lá no hotel, já estavam no elevador 3 japoneses, eu, na minha forma de balançar a cabeça, tentar dar um bom dia, alguma coisa tipicamente brasileira, a gente sente falta disso. E eles simplesmente me ignoraram. E aí eu fiquei assim, pô, não gosto de brasileiro. Tudo bem, tô no espaço deles. Até que no outro andar entrou um outro japonês e ninguém nem se olhou, nem se cumprimentou. Falei, opa, então o problema não sou eu, é um hábito deles. Então, assim, a gente também não pode ficar com milindre, né? Não. É a cultura deles. Só que adaptar essa cultura para muita gente é algo penoso, né? Porque chega uma hora que você sente, é hábito, você tá andando, bom dia, bom dia. Não, lá, oi, beleza? Igual agora a gente estava entrando ali, uma boa noite pro rapaz, Então, a gente tem esse hábito. Isso mas mesmo. lá não é hábito. E às vezes, dependendo, a gente, né, se cumprimenta, abraça, ainda vai mais além, né? Vai mais além. Então, você está num lugar que as pessoas não conversam no metrô, não conversam. Pô, você está lá no metrô, se tiver 1000 pessoas, cara, você ouve o passo das 1000 pessoas, coisa que nunca você conseguiria ouvir no metrô de São Paulo. Tá todo mundo falando aí, lá não, cara, você ficava assim, gente, olha, tá dando para ouvir os passos. E ninguém conversa em restaurante, ninguém conversa dentro do próprio metrô e não só na estação. Enfim, é um hábito, né? Entendi. Então, por isso, lá não se aplicava a questão da inteligência emocional. Porque, na verdade, os brasileiros que estão lá, eles têm que conviver com algo que é totalmente diferente no dia a dia. Então, eles precisam de algo que vá dar suporte emocional para eles na vivência do dia a dia. Então, aí eles também têm uma questão de lei, que não é que nem do Brasil, né? A gente não tem lá não tem uma lei trabalhista regulamentar que nem aqui. Então, eu conheci um brasileiro lá que ele trabalha 4x4, 4 horas descansando, 4 horas trabalhando, 4 horas descansando, 24 horas rodando assim. Então, se ele quiser dormir 8 horas, ele vai ter que dormir 4, trabalhar 4, depois dormir mais 4. Se ele quiser fazer compra, ele tem 4 horas. É a regra do jogo. Então, ele pode trabalhar para um patrão que exige 14 horas de trabalho, ele pode... Então, não existe essa norma que nós temos aqui.
E esse eu percebi que é um ponto difícil para muitos brasileiros, tá? Não para todos. Então tem brasileiro que se adapta bem. Para mim seria muito difícil. E eu percebo que, assim, muitos brasileiros que vão para o caminho autônomo, eles se tornam uns fazedores de tudo. Então, por exemplo, o rapaz que transportou a gente do aeroporto até pro hotel, ele também faz serviço de acompanhante no hospital, ele é mecânico, ele faz táxi, ele faz guia turístico. Então você vê o currículo lá, você vê o cartão de visita, você vai ver 10, 15 tipos de serviços que nenhum deles. Então você tem que se virar. E aí você vai ter também que se virar em relação à necessidade de amizade que a nossa cultura tem. Tem gente que se adapta, tem gente que não. Só que o que é preocupante nisso, e que a mídia esconde, é que a gente está ali falando de um país que é um paradoxo. Você tem um país que as pessoas atingem 100 anos com uma facilidade, né? Bateu o recorde, acho que o mês passado, de pessoas acima de 100 anos, né? Com 100 anos e acima dos 80. Mas, por outro lado, é o país com mais índice de suicídio e depressão no mundo, cara. Então você fica assim, pô, vive-se muito, mas emocionalmente a gente tem aí uma questão. E outra coisa que assustou muito a gente é que o idoso lá não tem valor. Então se tem um emprego para o jovem, esse emprego paga R$5.000, né? Para o jovem, o idoso vai ganhar 1.200. Aí você fica assim, por quê? Então você encontra muito idoso, cara, acima dos 80, trabalhando e ganhando pouco. Ninguém soube explicar. Olha, essa eu saí perguntando, muita gente não entendeu a lógica. O que eu acredito é que o país dá uma condição pro japonês, né, crescer profissionalmente, isso aquilo, para não precisar, mas se ele não, de repente não quis, não conseguiu prosperar, então ele acaba... E aí, olha que interessante, tem muito idoso de 80 anos que nessa idade começa a cometer crimes. Tem um lá famoso, cara, ele pegou uma faquinha, foi naquela essa Daiso, né, a lojinha japonesa que tem aqui no Brasil, que tem Resende, acho que tem Volta Redonda também, e pegou um darumazinho desse aqui, por exemplo, e disse que ia matar lá o caixa, né, se não deixasse ele levar. Crime bobo. Mas por que que eles fazem isso? E já virou uma espécie, assim, de febre, né, digamos assim, não sei nem que termo usar. Porque se eles não fizerem isso, ou eles vão morrer de fome, ou eles vão morrer de frio. Então, eles presos, eles têm condição, eles têm algo humano, né, cara? É o momento em que ele tem ali a acolhida, ele vai ter comida e vai ter o abrigo. Porque ele idoso tá praticamente sozinho, abandonado. Então, isso é assim, a mídia não diz, cara. Você precisa estar ali para você ver. Todos têm seus problemas, né? Todos têm os seus problemas aí. Então, eu estava olhando algumas coisas, né? E século XVIII, na segunda metade lá do século XVIII, lá vai surgir um camarada chamado Mesmer, né? Franz Mesmer é o nome do cara. E ele vai trabalhar essa questão da potência emocional, e ele falava muito sobre o magnetismo animal, e com isso ele vai dar uma grande contribuição dentro dessa área da potência emocional. Por quê? Porque aí vão começar a desenvolver esse mecanismo. Por quê? Dentro da área da terapia, né, eles vão trazer isso para dentro da área da terapia, porque dentro da observação dele com a área animal, você vai notar o seguinte, o animal ele vai suplantando todos os problemas. O cachorro, por exemplo, não é verdade? Ele vai convivendo. O dono pega lá, não se deve fazer isso de maneira nenhuma, crueldade, né? Mas a gente sabe, o camarada pega, dá uma paulada lá no animal, bate no animal, judia do animal, deixa sem comida, e depois o animal tá ali, né? Balançando o rabinho para ele, sendo agradável com ele e tudo. E aí eles vão começar a trabalhar isso dentro da área, né, da terapia, e vão começar a trazer isso para dentro do campo para se tratar o ser humano também, né? E descobrir o porquê que às vezes o ser humano ele
na mente do ser humano entrava essa questão da loucura de se perder a noção do tempo, das pessoas, da história, né? Então, aí você falando dessa questão da potência emocional, e isso é muito profundo. Por quê? Porque você foi para lá por isso. O ser humano pode chegar à base da loucura e, de repente, até o suicídio, né? É a base dessa loucura, porque o ser humano ele não consegue se encaixar dentro do processo, daquele processo daquela cultura, ou da evolução, e aí ele se acha perdido. Seria isso? A gente falar em suicídio, quando a gente está falando de uma cultura que nem a japonesa, é um pouco até difícil para o nosso entendimento, porque, por exemplo, lá a gente teve na história os kamikazes, né? Sim, é verdade. Então, até uma vez o Fantástico entrevistou um kamikaze de 90 anos, que ele estava num avião pronto para atingir o alvo e de repente ele recebeu o comando que era para ele recuar. E foi a maior frustração da vida dele. E ele passou, sei lá, dos 30 até os 90 anos dele, ele estava frustrado, porque ele queria ter morrido, né? Aquilo era a causa para a vida dele, aquilo era... Então, esse tipo de morte, né? Esse tipo de suicídio, ele é um desafio, às vezes, para a nossa psicologia aqui. Porque aí vou só fugir, entrar num outro tema aqui. Porque o ocidental e oriental, né? Aí, por exemplo, quando a gente teve aquela fase do joguinho Baleia Azul, que os jovens se matavam, e aí eu tive uma aluna que se matou, e ela era de família com as faculdades mentais em dia. E por que a psicologia ela rateava? Eu cheguei até a participar na época de uma entrevista na TV, mas como professor da área de tecnologia, e trazendo a linguística, porque a gente vinha com a conotação, né, da morte como um jogo. E você entender a morte como um prêmio, como um jogo, aí você vai entender por que além do kamikaze tem um homem-bomba, que o cara vai mesmo para morrer e vai feliz. Então a gente não está acostumado com isso. Então a gente só vê aquele lado do suicídio, que é o lado da dor. E aí? Então a gente tem assim, maior índice de suicídio, tá? Mas o cara perde o sentido da vida e para ele, de repente, a morte vai ter um outro sentido. Mas não é o que vai acontecer com o brasileiro que tá lá, que já vem com toda essa estrutura desse suicídio e sofrimento. Então, por isso que o campo da psicologia, para quem quer atuar lá, tá um campo fértil, porque você vai ter, na verdade, não é só o japonês precisando de um tratamento, que eles vão, a cultura deles, a religião deles, eles vão dando conta, mas é o brasileiro, né, que chega lá e vai sofrer esse impacto, e aí as comunidades brasileiras vão tentando trazer um samba, trazer alguma coisa, trazer um pouquinho do Brasil para lá, para amenizar essa dor, né, de estar fora, né? Então isso é muito... Mas assim, só aproveitando que você falou do animal, a palestra, né, que vai virar livro, se chama Potência Emocional, como se adaptar às exigências do mundo moderno. E o principal autor que vai falar disso foi o Darwin, num livro que ele trabalha as emoções tanto no homem quanto nos animais, no cachorro, essas coisas. E Darwin, né, além desse livro das emoções, é o primeiro que vai trabalhar a emoção, ele também trabalha a questão da adaptação nas origens das espécies, né, quem vence é aquele que se adapta melhor, e enfim. Então isso é um pouquinho da potência emocional, né, é a nossa capacidade de se adaptar com dor. É a hora que, por exemplo, a gente vai falar que a nação japonesa ela é muito potente. Cara, teve um tsunami. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando teve aquele deslizamento de terra em Teresópolis, a água custava, vamos dar um exemplo, só para você ter uma noção. Vamos supor que a água custasse R$4. O que o brasileiro fez no deslizamento de Teresópolis? Custava 4, passou a custar 40. Verdade. No Japão, quando teve tsunami, custava 4,
vamos supor, se fosse R$4, passou a custar 10 centavos. O preço só da embalagem. Passou a ser praticamente de graça. Entendeu? Então isso irrita a gente que é brasileiro e mostra quanto que nós brasileiros temos que aprender. Porque, olha, eu gravei um vídeo, cara, andando pela cidade à noite, mostrando as bicicletas destrancadas. Você pode ficar 24 horas mexendo no seu celular na rua, que é zero assalto. Meu filho deixou o óculos de sol dele 2 horas da tarde, perto de onde foi o evento, com muitas pessoas, foi uma feira de negócio. 9 horas da noite, ele, pai, eu esqueci meu óculos e tal, eu ainda dei uma bronca nele, falei, agora já era, perdeu, vai ter que aprender a ver com a dor. Mas eu pensei assim, não, pô, tô no Japão, e eu falo tanto que se você esquece um negócio tá lá, eu falei, tá bom, vamos lá. E andamos lá 15 minutos para chegar até o local e o óculos estava lá. Então eu vivenciei isso. Então a gente vê assim, pô, a gente tem muito a evoluir, cara. Evoluir mesmo. Né? Esse trabalho que eles fizeram de reconstruir depois de um tsunami. E eu não tive a oportunidade de ir a Hiroshima não, mas tem uma hora que o avião, quando tá chegando, passa e o mapa mostra o avião do lado da cidade de Hiroshima. Então já te dá uma emoção, você fica assim, caramba, cara. 300 mil pessoas e foram os caras dizimadas aqui. E os caras... Aí olha o paradoxo. Você vai se espantar no Japão como que eles bajulam os Estados Unidos. Aí você não entende. Opa! Isso não tá na mídia. Tem Disneylândia lá, tem uma série de coisas, aí você começa, opa, não tô entendendo isso. E aí seria a resiliência que a gente... Tá vendo? Então a gente vai para uma cultura, cara, muito peculiar, né? Eu penso que dentro da cultura oriental também eles têm uma coisa, né? Se sujeitar ao mais forte. Eles têm isso também, né? Você vê ali... em vários países, eu não vou citar assim, porque mas vários países assim, né? Um imperador e tal, entendeu? Então, não, mas não é só imperador não, cara, porque olha só, de Resende, a gente tem lá engenheiro brasileiro que tá fazendo um sucesso e aí o Japão abre mesmo as portas para esse. É como se ele não quisesse aquele que tá indo lá buscar o dinheirinho. Ele quer o que vai lá para ajudar a nação a crescer. Então, de repente, eu tenho uma grande sacada e vou ajudar alguma coisa. Aí eles vão me receber de portas abertas. É o interesse, né, cara? Agora, você falou algo interessante aí. Para suplantar essas dificuldades, né? E aí, dentro dessa questão da potência emocional, quando a gente começa a entrar no século XIX, e aí tem um inglês que eu não me recordo o nome dele agora, mas interessante. Aí se começa, na Europa, em toda a região, se trabalhar com o hipnotismo, né? O hipnotismo. Para justamente o hipnotismo ser uma fonte de cura, né? De cura para esses transtornos aí, a qual o ser humano pode ser submetido a eles, né? Para poder, por exemplo, não potencializou, vai ter problema. Se vai ter problema, então vão começar a achar mecanismos de cura para esse negócio aí. E aí começa a se trabalhar. O hipnotismo foi algo que, né, no século XIX, início do século XX, deixava todo mundo boquiaberto, que era uma forma de tratamento. Sim, é uma coisa tão... Para as dores, você falou, né, da questão das dores. Não, e o hipnotismo, traumas. Cara, é uma coisa, assim, tão incrível. Não sei se você se lembra do Padre Quevedo. Não existe, ele usava esse termo. Então, ele foi dar um treinamento lá em Resende, eu tinha 14 anos de idade, consegui entrar nesse treinamento. E aí eu fui o assistente de palco dele. E ele hipnotizava as pessoas, cara, deitava o cara assim, ó, com a cabeça numa cadeira, o pé na outra, enchia de pedra, pegava uma marreta e saía quebrando aquilo, cara. E quando ele tirava o cara da hipnose, o cara levantava a camisa, você não acreditava. Eu ficava ali, caramba, eu tô ali segurando a cadeira, tô vendo de perto ele dar aquela marretada. Então é uma coisa assim, quem é bom mesmo, né, na hipnose, é um risco. Mas olha só, o ano de 1800, vamos falar 1880, essa fase assim,
É uma fase muito rica para o crescimento do entendimento da potência emocional necessariamente. Só que a gente perdeu isso. A gente vai ter lá o Duchenne, que é o pai da eletroterapia, que ele vai descobrir algo que eu até já falei na outra live, que quando a gente sorri, né, os músculos faciais, eles atingem o cérebro antes, né, o córtex pré-frontal, antes que a amígdala se dispare. Então, ou seja, eu acordo de manhã, dou aquele sorriso, meu dia vai ser outro. E eu tenho falado isso. Então, isso começa lá em 1800. O Davi vai falar dos pontos positivos dessa pesquisa do Duchenne. Mas nesse ano, a gente vai ter também um outro cara, que é o Emily Coué, que foi o primeiro psicólogo a falar sobre a autossugestão. E ele prova que quando você se olha no espelho e você diz assim, cara, você é demais, você merece, né? Eu mereço. Quando você tem toda essa pegada de você mandar energia positiva, falar coisas positivas para você mesmo, que isso faz bem. E a gente perdeu isso. E é interessante porque quando eu estava lendo sobre a questão de Mesmer, e ele fala justamente isso, né? Já no final da vida, que o animal você trabalha no laboratório, mas não se trabalha o ser humano no laboratório, né? E aí o que acontece? E aí ele vai dar margem justamente para isso que você está falando. A gente começou falando ali da questão do hipnotismo, né? E aí vem a psicanálise, né? Aí eu até, né, trouxe uma listinha aqui, porque senão a psicanálise, terapias energéticas, abordagens comportamentais, terapia, manipuladoras, né? E aí vai surgindo todo esse turbilhão de coisas para poder dar sustentabilidade. Eu não vejo isso como positivo, não, porque o que acontece? Diferente da neurociência, e aí eu amo de paixão a neurociência, embora eu esteja fazendo também o curso de psicologia, a neurociência é o seguinte, vamos supor, eu tenho o meu posicionamento, você tem o seu, a gente vai para o laboratório, a gente testa, a gente tem imagem, a gente chega a um consenso e esse consenso é um consenso. Pronto. Na psicologia, não. Na psicologia, eu tenho o meu posicionamento, você tem o seu, você abre uma escola, eu abro outra e a gente vai ser inimigo. Aí você vai ter a psicanálise concorrendo com a terapia cognitivo-comportamental. Isso. E aí você vai ter outras e vira um samba do crioulo doido que hoje já são, se eu não me engano, acho que 300 ou 300. Então, assim, você fez uma listinha aí, mas essa lista são 300 Não, sim, essa aqui é só. Aí você imagina o paciente que ele tá com a dor, ele tá com problema, mas e aí? Aí você vai lá, você tem abordagem cognitiva, cara, por exemplo, vamos falar de um trauma muito forte, vamos falar de um estupro, que é forte, e aí olha onde a inteligência emocional não consegue entrar. Eu conheço uma pessoa que é fruto de um estupro. Ela passou a vida inteira sem fazer cartinha de Dia dos Pais. Não fez. Por quê? Porque não existe um pai, existe um estuprador da mãe que não abortou e nem conseguiu dá-la, mas que nunca teve um gesto de amor para com a filha. Por quê? Porque ela olha para a filha e vê o fruto de um estupro, vê a violência que ela sofreu. Então a gente não pode julgar essa mãe e a gente sente, não é dó, mas a gente sente que, e agora? Como é que eu vou falar para essa moça, você tem que ter inteligência emocional? Não tem, entendeu? Então precisa ter, seria estrutura no cérebro? É assim, ó. Uma estrutura no cérebro para você poder manter o seu emocional. É um jogo, né? Então, por exemplo, quando... Porque tem pessoas que conseguem, né? Tem a neurociência, ela tá avançando e ela sabe, tem pessoas que resistem a traumas, cara, e resistem então, é disso que eu tô falando, uma estrutura no cérebro tal que ela consegue... E tem gente que qualquer milímetro já para. Tem uma conhecida que você chama ela de chata, ela nunca mais olha na sua cara, vai te bloquear, vai mais não sei o que lá. E tem a questão, assim, da disrupção cognitiva, né, que a pessoa... posta lá, a gente até tava comentando no carro, a pessoa posta a foto, aí o outro vai, curte, ela se incomoda. Então por que postou? Sim. Então assim, o ser humano é uma confusão. Mas olha só, você lembra que eu falei do sorriso?
tem um autor que escreveu um livro, Como Deus Pode Mudar a Mente. Na verdade, é Como Deus Pode Mudar o Cérebro, a versão norte-americana. E aí não sei porque o mercado editorial no Brasil vai e traz o título Como Deus Pode Mudar a Mente. Aí a gente já tem um problema sério, que mente é mente, cérebro é cérebro. É verdade. Então já tem um problema do mercado editorial brasileiro. E ele vai provar, cara, que quando você tá orando, não importa a religião, o fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal aumenta de uma forma assim, é uma pesquisa, e eu consegui uma versão, né, na internet desse livro e comprei a versão norte-americana e estou comparando, estou fazendo uma traduçãozinha, né, própria, para entender se o mercado editorial brasileiro está causando uma confusão ou não, só para, como a gente gosta de estudar. Então, assim, aí você sorri de manhã, o seu cérebro precisa dizer, dar uma justificativa. Aí você tem aquele senso de gratidão. E a gratidão, ela tá acabando, cara. Mas quando você sorri de manhã e você fica com aquele senso de gratidão, aí entra essa pesquisa. O seu fluxo sanguíneo cerebral, ele aumenta. Então, ou seja, se você faz isso todo dia, cara, se você bebe um copo de água a cada hora, nas suas 10 primeiras horas do dia, não é para irrigar o cérebro só, não. Porque a água, ela é um dos melhores condutores, porque ela é 2 átomos, né, de hidrogênio e um de oxigênio, e isso faz com que ela consiga transportar bem tanto a parte negativa quanto positiva da corrente elétrica cerebral. Então, se a gente faz isso, você tem um cérebro, cara, mais atento. Você vai dar aula melhor, você vai trabalhar melhor. Isso é a ginástica cerebral que faz a gente suportar. E faz. Então, o que eu tenho que propor quando eu estou falando em potência emocional? Eu tenho que trazer ferramenta. Então, a gente vai trazendo, cara, é tudo muito simples. Só que é uma ginástica, igual a musculação. E aí você começa a ver assim, por que umas pessoas suportam e as outras não? É porque, na verdade, a maior parte do tempo, né, os eventos da vida em si, né, ele não deveria nos tirar do eixo central, né? É o que você estava falando aí da questão, por exemplo, as pessoas, por exemplo, cometer um suicídio é sair do eixo central, né? E igual você estava falando também, às vezes por uma questão simples a pessoa destempera, né? Já nada mais me agrada, acabou a amizade. Então não deveria ser assim, não deveria ser assim. E para isso até tem solução, que é o que você está falando, né? É o que você está falando. Não é questão associado também à inteligência emocional, mas a inteligência emocional ela é só uma ferramenta, mas ela não te dá uma constância, não é isso? Uhum. Porque assim, acho que você chegou a assistir uma parada lá no colégio, que eu desenhei uma espécie de relógio. Então, se você assistir a terceira, você vai ver já bem diferente. Porque tem um reloginho que eu colocava assim, de um lado a esquizofrenia, isso, e lá no centro a angústia, e na outra ponta... Então eu já tirei, o centro passou a ser o ponto zero quando você acorda de manhã, você está ali no ponto zero. Pode acontecer coisas que vão te deixar alegre, feliz ou coisas tristes. Mas a angústia, ela passou a ser a parte de baixo, é como se o ponteiro ele quebrasse. Pronto, aí perde o sentido. Porque se você tem a tristeza, você tem a depressão. Se você está no excesso de dopamina ali, tem uma linha que vai mostrar a esquizofrenia. Mas a angústia, ela é muito desafiadora. Por quê? Porque ela é tanto a ausência do sentimento, você não está feliz nem triste, por isso ela é perigosa. E eu avançando nos estudos vi que ela também é uma dor física. Olha o problema. Então se você está angustiado, cara, o seu braço pode sentir, sua perna pode sentir. Você vai ter uma sudorese, você vai ter uma série de eventos físicos que você não teria numa depressão. E quando a angústia está junto com a depressão, olha o problema. Então, a gente precisa ter uma atenção em si, e esse mundo moderno tá tirando, cara, a nossa força cerebral. Antigamente a gente decorava a tabuada, decorava o número de telefone das pessoas, tal, e a gente está perdendo, cara. Pode-se dizer que está tirando a nossa estabilidade emocional?
Vou dar um exemplo. Olha só, eu gosto de fazer esse Porque eu exemplo. vejo os nossos jovens, né, bem desestabilizados. Viu? É porque assim, ó, hoje, qual que é o maior problema emocional que nós temos hoje, tá? Por conta da tecnologia, é o fubbing. Fubbing é quando você se irrita ao ser atrapalhado no momento que você está mexendo no seu celular. Pode ser tá vendo dancinha, tá vendo piadinha, tá vendo bobeira. Aí a pessoa tá ali. Aí você vai falar com um adolescente, com o aluno, aí o aluno fica com raiva do professor. O amigo fica com raiva do outro. Por quê? Porque você tá tirando ele do mundinho. E assim, ó, no fundo do mar a gente tem um bichinho que chama assídia. A assídia, ela vai nadando, até ela encontrar um lugar para se fixar. Quando ela se fixa, ela nunca mais vai sair dali. E a primeira coisa que ela faz é comer o próprio cérebro. Então, quem está por trás da inteligência artificial está fazendo com que as pessoas sejam uma espécie de assídia humana. Forte Você isso. cola ali, você cola ali, cara. Aí não tem inteligência, não tem. Aí você precisa de potência. Ou você vai para potência, para força mesmo, para vencer aquilo, ou você vai para o psiquiatra, que ele vai ter um remedinho. Aí é a derrota da psicologia para a psiquiatria, cara. Meus professores podem até ficar bravos comigo, mas é a verdade. Porque você vai pro seu problema. Igual eu tava falando, você tem um trauma maior, um estupro. Aí você tem abordagem psicológica que vai curar esse trauma em 20 anos. Mas você tem abordagem que é capaz de curar em menos de 1 ano. E aí? Mas você não sabe qual é a abordagem que o psicólogo... E aí você vai testar um, vai testar outro, e aí as pessoas estão querendo muitas vezes ir para o mais prático. Cabeça de psicólogo é igual cabeça de juiz, né? Ó, eu vou ser sincero, assim, a psicologia é uma das áreas mais perigosas que tem. O psicólogo, se ele não for ético, ele consegue fazer o paciente se viciar e aí o psicólogo vai ganhar dinheiro pro resto da vida. Então, se não houver uma ética, cara. Assim. E outra coisa, se não houver estudo constante, é o estudo que não para, cara. Né? Você vê, ó, a gente falou, e eu estava apaixonado pela inteligência emocional, agora já estou vindo com a potência, né? Estou construindo uma, sei que amanhã eu posso abrir mão disso, posso criar outra, posso fortalecer. É um estudo que não para, cara. E a gente tem que estar antenado ao mundo moderno. É que aí que tá a sacada. Coragem não reativa. Deixa eu ler algo aqui para você. Coragem não reativa. Seria apenas determinação para enfrentar e continuar enfrentando pelo tempo que for necessário as dificuldades, os perigos ou as ameaças da vida que forem surgindo? Essa questão da coragem, eu acho que ela é tão singular, né? Às vezes o cara é corajosão mesmo, não vai, às vezes que é menos corajoso acaba indo. E eu acho que entra muito na singularidade, não dá pra... Depende do estado, hora, momento. É por isso que eu nem não gosto daquele tipo de palestra motivacional que você fala, cara, você tem que vencer, você tem. Não é assim, cara. Você tem que vencer a procrastinação. Pô, já li tudo sobre procrastinação, posso te dar um curso de procrastinação e eu vou procrastinar por uma razão que nenhum livro, nenhum remédio foi capaz de me tirar da procrastinação do que 1 minutinho. Não, eu brinco 1 ou 3 minutos, que uma professora minha me mostrou o cerne do que me fazia terapia cognitivo comportamental. Eu brinco com ela, professora, a senhora curou minha vida. Eu posso até contar aqui, né? É o seguinte, a gente estava num debate, por que às vezes as pessoas ficam irritadas, sofrem com a procrastinação, com a desorganização, isso, aquilo, tal. E eu na aula falei assim, não, professor, eu não sofro, não tenho problema nenhum com isso. Não, mas como assim, né? Você pega todas as terapias, então se o cara falar, você tem que se organizar, você tem que ser mais organizado, mais disciplinado, pra quê? Aí eu fui contar pra ela, né, cara? Falei assim, minha mãe contava que quando eu fui gerado, meu pai estava trabalhando, né, longe, outra cidade, e o serviço acabou, ele voltou 2 dias mais cedo para casa.
Bom, a casa tava uma bagunça, ela não sabia que meu pai ia chegar, ela achava que meu pai ia chegar os 2 dias depois, conforme combinado e tal. Quando ele chegou, a casa tava tudo bagunçado. Ela falou assim, ó, eu tava morrendo de saudade, seu pai tava morrendo de saudade, então você foi gerado ali no meio daquela bagunça. Por isso que você é um bagunceiro. Cara, bagunça pra mim é vida. Aí a professora falou assim, Jacos, tá aí a questão, é o pertencimento. E Dona Cara, Márcia é tão abriu, organizada. cara, Não, Perfeccionista. E ela fala, né? Ela brinca que eu enganei, porque eu morava, não, eu tinha construído uma kitnet no fundo da casa dos meus pais, quando a gente namorava, eu falava, Márcia, vem aí e tal. Minha roupa tudo bagunçada, eu ia, guardava no armário. Ou jogava debaixo da cama. Tudo ajeitadinho, cara. Eu era daqueles assim, eu lavava a roupa e só passava a camisa que eu fosse usar, então ficava tudo lá rodado. Eu vou passar 10 camisas pra quê? Eu passo só que eu vou usar no dia, né? Então sempre, cara. E isso atrapalha a nossa vida pessoal. Hoje eu tô conseguindo, é muito lento, mas conseguindo desvencilhar e entender que isso não faz tão bem. Mas aí é a dessensibilização, e aí, ou seja, você sabe a causa. Então eu vou te falar, cara, olha, comprei tudo quanto aí, vou dar um conselho para todo mundo que tá ouvindo a gente. Se você procrastina, não adianta ficar lendo o livro de como não procrastinar, não adianta ficar, o médico tá falando isso. Não, cara, você tem que achar a sua causa, o que tá te levando a procrastinar. Às vezes você tem alguma coisa, um vínculo afetivo com a procrastinação, que era o meu caso. E aí, enquanto não achei o ponto, nenhuma teoria, nenhuma terapia, não, era só achar o ponto. Essa é a sacada, cara. Conhecimento é poder. Quando você acha o ponto, você resolve seus problemas. Por que eu tô assim? Peito tá apertado, busca da leveza no peito. Senão, você vai ter problema. Você vai ter problema. E também sempre entender o seguinte, problemas a gente tem, mas assim, sempre se colocar na posição assim, poxa, eu vou conseguir passar por isso, né? Eu vou conseguir enfrentar, né? Agora você falou um ponto importante. A nossa geração, né, e isso se chama, né, o tempo da natureza. A nossa geração, ela sabe suportar o tempo da natureza, suportar que a gente passa por um problema e isso tudo tem uma solução depois. A geração nova é muito imediatista. O tédio é mortal para um jovem hoje. Então eles não dão esse tempo para a natureza. E aí talvez esteja um dos pontos da fragilidade que é muito forte. Então hoje um jovem entra em tédio assim, cara. E aí ele fica toda hora buscando um novo estímulo, celular, videogame, ele precisa sair do tédio. E a gente não, cara, a gente sabe. Eu tinha 4 anos de idade, nunca vou me esquecer o dia que eu estava assistindo televisão preto e branco e a válvula queimou 8 horas da noite e você tem que esperar o outro dia pro cara ir trocar a válvula da TV. Você lembra da TV preto e branco? Eu não lembro, lógico, mas é... Então a gente... você vai ter que ligar para alguém, você tem que enfrentar aquela fila de orelhão que você ficava assim, putz, né? E ter que achar um orelhão para você ligar. Hoje tá tudo aqui, cara. Ontem eu ganhei a enciclopédia Barça, cara. Um colega meu de 80 anos de idade falou, tá aqui e tal. Ele me doou a Barça, a Larousse e uma outra lá. E quando eu era criança, cara, aquilo era a coisa mais cara, aquilo valia ouro. Era ouro, valia ouro. E aí você tinha que ir numa biblioteca que tinha a Barça para poder pesquisar, era uma ginástica para você acessar aquele conhecimento. Hoje está tudo aqui, ó. E isso está afetando mesmo. Você me deu um livro muito interessante, né? Que é Inteligência Emocional para Líderes Espirituais, né? E para hoje, né, eu tirei algumas coisas assim que eu acho que eu até coloquei assim, força, potência emocional, né? Porque eu achei muito interessante mesmo. E uma das coisas, alguns exercícios, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Por exemplo, sentimos-nos realmente fortes para fazermos o que queremos ou o que precisamos fazer? Fazer uma análise. Eu estou realmente forte
para fazer o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, né? E não sair de maneira abrupta, né? Eu tenho um bispo, o bispo da nossa denominação, e ele fala algo muito interessante: não fazer nada pelos cocos, né? Não fazer nada pelos cocos. Então, assim, eu me sinto realmente forte para fazer o que eu quero, o que eu preciso fazer. Fazer uma autoanálise, isso é importante. Sim, sim, é importante. Mas você tem que ir mesmo quando não se sente forte. Essa é a dificuldade maior e é essa uma das exigências do mundo moderno, né? Essa daí é... Eu saber que tudo é possível, desde que eu esteja disposto a me dedicar e a empenhar todo recurso necessário. Sim, isso tem muito a ver com o preço do sonho, né? Porque ontem eu conversava com a amiga professora que ela gosta muito dessa parte de contação de história. E, enfim, ela é muito forte nisso e ela quer sair dessa área, ela não quer mais saber. E aí eu falei para ela, olha, a coisa mais importante que você tem que avaliar quando você vai desistir ou não de um sonho é qual é o prejuízo psicológico que isso vai te causar. Então, quando você pensa, reflete sobre, porque aí, olha só, quando eu recebi o convite para palestrar lá no Japão, não pense que eu fiquei só feliz. Você fica, uau! Mas depois você entra num mundo de, meu Deus... O nível da responsabilidade. É muito estresse, é estresse de início ao fim. Será que vai dar certo? Tudo tem que dar certo. E você tem autossabotagem ali, você tem cada hora uma burocracia, cada hora um negócio diferente para você pagar, cada hora uma outra coisa para você fazer, para você preparar e de repente encaixar a palestra. E assim, olha, foi estresse de início ao fim. Aí você vai ser feliz que horas? Você vai ser feliz naquele momentinho que você tá lá realizando aquele sonho. Mas ninguém vai saber, cara, que foram meses de muito estresse. E aí, será que valeu a pena? Então essa fala, ela é muito isso, né? Se você quer muito, cara, você põe dinheiro, você põe tempo, você põe energia. Eu tenho que buscar força, eu tenho que sentir buscar, força, tem que sentir. eu tenho que ter força necessária para poder fazer Para a poder, execução. exatamente, entendeu? E aí o que acontece? Quando a gente foca muito, cara, coisas acontecem. Olha, hoje eu tô aqui e nunca imaginei que eu estaria aqui de novo falando de uma teoria que eu comecei a construir. Outros usaram já o termo potência emocional, mas a teoria que eu estou tentando trazer e formatar, digamos assim, foi graças a algo que não estava dando certo. Então é um pouco isso também. Eu estava indo para a palestra, né, no dia, e vesti a calça errada. Não era a calça que eu tinha combinado. Aí estava indo no meio do caminho, a Márcia ficou meio brava comigo. Pô, não era essa calça que eu tava... E nessa eu fui, voltei pro quarto, né? Já tava no meio do caminho, falei, vai indo, me espera lá. E obviamente, se eu tivesse junto com ela, a gente teria entrado para um lado do evento. Como ela estava sozinha com o Lucas, então elas entraram pelo outro lado. Só que nessa de entrar pelo outro lado, ela conheceu uma brasileira que mora no Japão, que estava com a filha dela. Cara, uma facilidade de fazer amizade muito grande que a Márcia tem, as duas ali fizeram uma amizade. Cara, no outro dia a gente tava passeando no shopping graças àquela... E a amizade dela foi tanto, cara, que eu falei, tá vendo? Brigou comigo por causa da calça. Aí, ó, nada disso estaria acontecendo se eu não tivesse usado a calça errada. Então a gente tem que estar, cara, com a mente aberta para tudo, né? A gente tem que ser aquele radar. Para trazer aquilo sempre pra como saber, algo positivo. Senão a gente vai negativando tudo. Vai. Por exemplo, o colégio onde a gente leciona, eu tô correndo o risco de ter que sair, porque o processo de remoção. Só por antecipação. Aí eu falo assim, não vou sofrer, porque vai que, de repente, o propósito tá em outro lugar, você tá entendendo? Então, assim... A gente tem que começar, isso não é um posicionamento passivo não, mas é ter essa mente aberta, né, para, deixar Deus agir, né, vamos ver o que é. Eu tenho um amigão
muito amigo, meu amigo do dia a dia, né? E ele disse em Marcos 9:23, né? Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, né? E eu acho assim, né? Não tem como. Potência emocional que teve Jesus. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. A potência emocional, né? Aquele filme do, não sei se você gosta, né, do Paixão de Cristo, Do Mel Gibson, né? Poxa, como gosto. Ali é a potência máxima, você fica assim, olha, a pessoa de repente, eu uma vez até estava conversando com um colega que é ateu, eu falei, você pode ser ateu, você pode não acreditar, mas que ele veio, viveu e venceu aquilo, pronto, você não tem o que dizer. Você falou da fé, da potência emocional e pela fé, e eu não podia deixar, a gente tá quase que terminando aqui, né? E o próprio Tiago, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e nada lhes imputa, né? Ou que é em troca, né? Então, assim, eu acho isso tremendo. Então, é uma coisa que me dá muita força, muita potência emocional, você sabe disso? É uma coisa que me dá muita potência emocional, essa questão de lidar com a fé. E eu vejo, assim, muitas pessoas saindo de situações complicadíssimas, justamente porque entende esse processo aqui. Porque não é uma coisa tão simples, não é. A vida, o dia a dia, o mecanismo da vida não é algo simples. É algo que a gente recebeu como graça, a vida é algo que a gente recebeu como graça, mas que, na verdade, assim, com muita liberdade. E isso é que é tremendo, né? Isso é que é maravilhoso na vida, né? Essa profunda liberdade que a gente tem, e aí tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não lida bem com isso, nós temos traumas, como você disse, problemas profundos, e o mais sério ainda é o que você falou, e é uma coisa que chama a atenção, né? As pessoas hoje estão com dificuldade de lidar com sabedoria, com potência emocional, com inteligência emocional e em pequenas coisas. Pequenas coisas irrelevantes, vamos dizer assim. O fardo do outro é mais pesado. Eu lembro que assim, o papel, né, da minha mãe nesse ponto, pô, lá atrás na infância, eu era muito reclamão na adolescência. Um dia fui reclamar dela de alguma coisa, cara, ela chorou tanto, ela falou assim, pô, olha sua vida, é uma maravilha a sua vida, olha a minha. Perdi meus pais com 10 anos de idade, isso, aquilo, ela foi falando das desgraças da vida dela. Porra, eu falei assim, caraca, é verdade. Então isso eu levo pra... Por isso que eu tô gostando da potência emocional, sabe por quê? Porque eu tenho essa origem nordestina, então assim, às vezes a gente quer lidar com a coisa de forma bruta. Então todo mundo, cara, ficava assim, você não fala de inteligência emocional? Cadê essa inteligência emocional? Eu vi você falar, agora não, agora ninguém fala mais nada. Não, é tudo na força da potência. Pô, você tá chorando, tá de melindre aí, olha a vida que você tem, cara. Tem gente passando fome, você tá aí. Tem gente isso, aquilo, você tá aí. Então, opa, agora eu tô na zona de conforto. Então dá pra dar uma bronca em aluno, em filho, mostrando que, pô, não, pera aí, cara, vamos... E de vez em quando também conservar a boca também ajuda, né? Tem isso também. Provérbios 13:3, né? Então, o que conserva a sua boca também ajuda bastante. É porque, na verdade, né, isso me faz lembrar, e é um ponto que na palestra até foi pedido que eu falasse, cara, eu tive uma fase da vida que, pô, eu quebrei minha empresa e eu devia ter deixado quebrar, mas sabe quando você quer salvar? Aí fiquei devendo SPC, Serasa, agiota, Banco Central, tudo no mesmo momento. E todo endividado, ferrado, tal, já contei a história, né? E do meu vizinho, acho que eu contei a história, né? Do que ele falou, no outro, gente. E aí teve um fato que eu encontrei outro emprego e tal, e ajudei o dono da empresa que estava começando a crescer pra caramba, porque o meu problema não era era o técnico, era o administrativo, não era o pedagógico. Então, ou seja, muita gente gostava de mim, então eu levei muito cliente. Mas um dia eu dei uma ideia para ele, né? Eu falei, pô, se você fizer isso vai melhorar. E na lata ele falou assim, olha, se suas ideias fossem boas, você não teria falido sua empresa. Na lata, cara. Então assim, pô, você tá ali, isso, aquilo. Aí vem aquela raiva, né? E aí você fala, ou vou xingar o cara, o cérebro, vou lutar, vou fugir, vou sair daqui.
Aí vem o córtex, ó. O AJ tá lá fora te esperando. E aí você tem que ter aí a potência emocional, ela você suporta, cara. É uma energia que te faz suportar a situação. Essa é a grande sacada. Eu tenho um amigo da minha idade que tá ficando cego, cara. Eu vou vendo cada hora uma coisa diferente. Esse dia ele tava vendendo a Kombi que ele tanto ama, os equipamentos de DJ dele que ele tanto ama. Então o cara tá tendo que vender as coisas que ama por conta da cegueira aos 40 e poucos anos. Então você fica assim... Eu fico só observando, cara. Eu observo tudo. Tem um de Resende que foi preso porque estava num lugar errado, na hora errada, com o cara errado, foi tido como um cúmplice, isso, aquilo, foi preso. Né? Pô, um amigo não desistiu dele. Ele falou, vamos fazer uma vaquinha, vamos juntar. Rapaz, juntou uma grana para pagar um advogado bom e provou a inocência do cara em todas as possíveis instâncias. Mas até lá, ele foi no fundo do poço, cara. Ele foi... Então eu fico observando como é que essas pessoas fazem para reconstruir, né? Como é que foi para mãe de Jesus. Inteligência emocional não dá. Não dá, cara, não dá. Não dá. Eu tô muito satisfeito de... Tem que haver uma renovação. Porque a potência emocional é isso, né? Você se refazer. Sim. Renascer, não é isso? Renascer. Claro que a inteligência emocional, temos outra, a competência emocional, a gestão da emoção, elas são ferramentas que a gente pode praticar nesse momento de paz. Porque é como se fosse uma ginástica mesmo. Vão praticar. Mas é na hora ali, cara, que o calo aperta, que aí toda a sua teoria vai por água abaixo. Aí não tem jeito, cara. É verdade. Perdeu um filho, tá lá triste, chorando. Tem inteligência emocional. Não é por aí. Não é, porque o pilar da inteligência emocional é resiliência. O que é resiliência? É voltar ao estado normal. Você estica o elástico, ele volta. Você aperta a esponja, ela volta. Mas a vida não volta, cara, sem certas perdas. Porque para a física, se você amassa a lata e ela não volta, ela não tem resiliência. Então... Quando a gente está falando em potência, é quase uma resiliência. Não, é ir além. Mesmo com a lata amassada, né? É isso aí. E eu conversei com ele mais uma vez. Pô, nem falei Darumar, não dá tempo não? Dá tempo, você vai fazer as considerações finais. Eu conversei com ele mais uma vez, falamos sobre potência emocional e foi um assunto muito produtivo, eu tenho certeza. Pega aí com paciência, dá mais uma analisada em tudo que foi falado, pesquisa, né? E às vezes você até está sofrendo um processo de profundo desânimo na sua vida e é o que nós estamos falando aqui, se refazer novamente. Talvez alguém esteja cobrando de você inteligência emocional. Inteligência emocional é uma ferramenta do dia a dia, mas às vezes você está com um trauma tão profundo que inteligência emocional não vai resolver. Não é isso, professor Jacques? Mas você pode buscar dentro da potência emocional, se refazer, se restabilizar, né? Eu tenho, né, um conselho a te dar. Eu penso assim, né? O evangelho é muito bom, fez muito bem para minha vida, para muitas pessoas que eu conheço. Então, eu penso que é uma sugestão muito positiva para você, viu? Conversei com o professor Jackson Andrade, professor letrado, mestre em linguística aplicada, pós-graduado em neurociência e comportamento, graduado em psicologia e atualmente está... Não, graduando, né? Graduando, perdão. Atualmente está finalizando a versão impressa do seu projeto Gramática. Continua ainda? Ou finalizou? Mais devagarzinho, mais devagarzinho por causa da potência emocional que chegou agora e esse vai ser lançado antes. Isso aí. E é palestrante sobre inteligência emocional e potência emocional. Meu amigo, muito obrigado, viu? E aí? Faça suas considerações finais. Essa câmera aqui é sua. Olha só, a consideração mais importante que eu tenho para fazer é a seguinte. A gente tem, né, um neurotransmissor, vou usar um termo para ficar claro para vocês, que a gente tem que cuidar muito, serotonina, a gente tem que cuidar muito. A gente tem que entender o que é, como ela é. 95% dela é produzida pelo estômago e 5% pelo cérebro. Mas o 5% do cérebro é fatal.
funciona da seguinte maneira. Você está feliz com algo que você tem que fazer. Eu tenho que dar uma aula, tenho que dar uma palestra, você está feliz. E essa felicidade aumenta o nível de dopamina, você está cheio do prazer. Quando você ministra essa aula, quando você ministra essa palestra, quando você faz sua primeira petição, quando você apresenta seu balé, sua dança, não importa. Você precisa que algo dê certo. Quando dá certo, você entra no processo de produção de serotonina. E aí a vida fica em paz. Mas quando você vai lá dar sua aula, o aluno não está nem aí para sua aula, e não é produzida essa serotonina, né? A gente entra na pior desgraça que nós podemos ter, que é o desamparo aprendido. É como se o nosso cérebro dissesse pra gente, você é um fracassado, nada na sua vida vai dar certo. E aí a gente entra num processo de depressão muito sério. E é nessa hora, às vezes, que tá lá o remedinho para resolver o problema e que vai te deixar viciado no remédio, não tem jeito. Então, qual é o grande macete que eu sempre gosto de falar? Acabe com as expectativas da vida. Eu hoje, quando produzo uma aula, eu fico feliz por saber que eu estou passando para o meu aluno a melhor ferramenta que eu poderia passar para ele ser bem sucedido. Se ele vai dar valor ou não, aí já é uma escolha dele. Eu estava falando, escolha. A cada aula, a cada discurso que você vai fazer, né, a cada pregação, a cada projeto, a gente tem que entrar com aquela felicidade de, porra, dei o meu melhor e eu acho que é isso e vai dar certo. Se o público não gostou, você trava, né, a possibilidade de você não ter essa produção de serotonina, ou seja, você se protege, você se blinda de um possível desamparo aprendido. E eu estou criando meus próprios termos também, porque é muito interessante a gente evoluir o conceito nisso, mas isso é o mais importante. E aí eu trouxe para você o Darumá, para finalizar com isso que eu falei. Darumá é um dos símbolos para você e para o Luciano, é um dos símbolos da persistência, é o símbolo mais famoso lá do Japão. Significa o seguinte, né? Não tem nada de esotérico, não é pedido, pessoal, vou fazer. Não tem nada disso, não tem nada a ver com imagem, nada. Ele é um símbolo que cria um vínculo cerebral com o seu propósito. É assim, ó, eu estou escrevendo um livro, eu pinto um olho do Darumá. E eu só vou pintar o outro olho quando o livro estiver pronto. E aí eu coloco ele no lugar. Quando eu tô de repente lá, vou jogar um joguinho de paciência, meu vício, e eu olho aquele Darumá, é como se o meu cérebro dissesse, opa, você tem que terminar o livro. Você começa a se incomodar porque só tem um olho pintado. Então é um símbolo, né, do seu... quer passar em concurso? Tá ali, ó. Hoje eu vou na balada, tal, e você olha para ele, é como se o seu cérebro, opa, então ele é um gancho para pegar o cérebro, né? Ele surgiu com um monge que queria alcançar a iluminação, ficou 9 anos sentado na posição de meditação, o corpo dele atrofiou e ele cortou as pálpebras para poder não dormir. E ficou 9 anos acordado ali. Então é por isso que se ganhou assim, criou-se esse símbolo da persistência. Entendeu? A Marcia ficou... Acho que ele não ganhou muita coisa, não. Ela falou assim... Ficou até as pálpebras. Mas assim, são as manias de cada um, né? Não, assim, a simbologia hoje desse objeto é o sentido de um vínculo cerebral. Então, assim... hoje, inclusive, né? Eu tenho um amigo... Vocês vão ganhar também um Eminha, tá? Mas hoje eu tenho um amigo que eu falei pra ele, ou Eminha ou Darumá. E ele é pastor evangélico. Eu falei, não, eu quero Darumá. Não, eu falei, a gente fica feliz de você ter ido lá no Japão, lembrado da gente. Fica gratidão, não. Isso aí é. Eu gosto de explicar, porque assim, eu sempre gostei de dar Darumá também para os alunos concurseiros. E alguns alunos evangélicos, eles acham que a imagem, acham que não tem nada a ver com a gente. Não, tem uma história por trás aí. E é um símbolo de uma cultura, né? De uma cultura, assim, símbolo da cultura. Eu, como educador, não posso ignorar de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Eu quero falar para você, olha só, foi muito bom a gente estar junto aqui, né? Você aí participando com a gente mais uma vez.
Fica mais uma vez o meu agradecimento aqui a todos os seus alunos, as pessoas que estão aí assistindo e que vão depois assistir esse podcast. Sei que foi muito instrutivo e eu queria falar com você que andar na sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses 4, 5 ao 6. Então, tempera a sua vida, né? Tempera a sua vida, tempera. Sal de mais ou sal de menos é um problema. Tempera a sua vida que com certeza vai dar tudo certo, né? Então, tá aí, livro de Colossenses, livro de Provérbios, né? E aí, experiências da vida, para que você possa abraçar verdadeiramente coisas que vão trazer um respaldo para a sua vivência. Tem muitas pessoas boas, com boas experiências, então assim, ouça pessoas com sabedoria, isso é muito importante também para a sua vida, tá? E assim, não se deixa frustrar não. A vida que a gente recebeu, ela é tão preciosa, ela é tão maravilhosa. Jacques, é um prazer ter conhecido você, trabalhar junto e assim, agradeço sempre pelo grande respeito, grande caráter e o grande profissional que você é, viu? As portas estão abertas e muito obrigado pelo... Eu nosso. Agradeço, é de você. Então me dá meu mimo pra cá, ué. Vê qual que você quer, você escolhe. Qualquer um aqui, Luciano, ó. Luciano, o Darumar é igual, mas o imã, que é um Monte Fuji, ó. Aqui, tá. Ó, Luciano, ó. Isso aqui é seu, ó. Seu imã aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. O que você precisa é ser forte. E nessa luta eu estou contigo, contigo. Mesmo pensando que você está longe, não perca a esperança, não perca a esperança. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Tudo vai ficar bem. Sei que seu coração está ferido. Apenas lembre, você é um guerreiro, guerreiro. Você não sabe o que amanhã te espera. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que pensa. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai
vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Ser forte e corajoso, eu estou contigo. E isso não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. O que você precisa é ser forte. E nessa luta eu estou contigo, contigo. Mesmo pensando que você está longe, não perca a esperança, não perca a esperança. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão, tudo vai ficar bem. Sei que seu coração está ferido. Apenas lembre, você é um guerreiro, guerreiro. Você não sabe o que amanhã te espera. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que pensa. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão, um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso
O que você precisa é ser forte. E nessa luta eu estou contigo, contigo. Mesmo pensando que você está longe, não perca a esperança, não perca a esperança. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Tudo vai ficar bem. Sei que seu coração está ferido. Apenas lembre, você é um guerreiro, guerreiro. Você não sabe o que amanhã te espera. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que pensa. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo